Boa tarde, moçada, eu sou o Cleto. E aí, galera, meu nome é Duan. E hoje falaremos com vocês sobre a diferença entre chopp e cerveja. A verdade é que o chopp e a cerveja basicamente é a mesma bebida. Elas passam pelo mesmo processo. O que diferencia é o processo de disponibilizar ao cliente. O termo chopp, inclusive é de um termo que referencia a uma medida alemã designada volume, a 500 ml. Então, em vez de alguém chegar num balcão e pedir uma cerveja, fica muito mais fácil encostar o cotovelo e pedir, me dá um chopp. Inclusive na Inglaterra, o termo seria um pint. Mas você sabe o que é um pint? O pint ele é um copo bem tradicional, utilizado na Alemanha e na Inglaterra principalmente. Ele pode ser considerado um copo coringa, porque nele dá para tomar vários estilos de cerveja e tirar o que cada estilo tem de importante, como por exemplo aroma, a carbonatação, a cor, né, da cerveja. E na Inglaterra eles têm a designação para esse pint de um volume que vai de 568 ml. E, inclusive, Cleto, tem até lei para isso na Inglaterra. Os governantes ingleses, eles aplicam multa para os estabelecimentos que vendem chopp, né, o pint, com uma quantidade inferior a isso. Então é bem importante lá essa questão de volume, né? Já nos Estados Unidos, eles também usam bastante o pint. Só que lá a quantidade de volume é de mais ou menos 463 ml, mais ou menos. Que é o que a gente usa aqui no Brasil, né? Então esse aqui é um modelo de um pint, né? A gente pode ver esse aqui é de cristal, bem bonitão. Pelo formato básico dele, a fabricação acaba sendo barateada e até a armazenagem, né? É diferente de uma taça, por exemplo. Esse aqui é só colocar em cima do outro, fica mais fácil armazenar. Tradicionalmente, o chopp ele era armazenado em barris de carvalho. Atualmente, são armazenados em barris de aço inoxidável, plástico e alumínio. Tradicionalmente na Inglaterra, as cask ales eram fermentadas dentro de barris onde se condicionavam e mantinham açúcares que não eram fermentáveis e as leveduras que continuavam ativas. Esse processo era conhecido como cask conditioned beer, onde tradicionalmente no local era conhecida como pura, onde você não utilizava algum artifício, como um gás ou um açúcar para produzir uma carbonatação, e sim colocado uma bomba onde ela era pressurizada manualmente e fornecia o chopp para a galera. Só através do oxigênio, né? Eles bombavam oxigênio para dentro do barril para expulsar a cerveja. Aquele chopp antigo que você ia na casa da avó e ficava bombeando. Porém, se o chopp ele for filtrado, ele não vai ter a segunda fermentação. Essa segunda fermentação ela vai ter que ser feita depois do processo de filtragem, né? Isso pode ser feita tanto carbonatando a cerveja ou nitrogenando ela, né? Carbonatação com gás carbônico e nitrogenação com gás nitrogênio. Mas para que fazer isso, né? É importante fazer essa carbonatação de uma maneira geral para, primeiro, né, criar espuma, né, o colarinho, o famoso colarinho. E esse colarinho ele vai ajudar tanto a manter a temperatura da cerveja, quanto a liberar os aromas que ela tem, e até no sabor a questão de um sabor mais frisante no paladar, assim, lembra um champanhezinho, assim, um sequinho, né? Como, por exemplo, a gente está tomando agora uma Johnny Maraca IPA, uma IPA com uma adição de maracujá muito foda. Aromática pra caramba. Algumas cervejarias submetem o chopp a uma rápida pasteurização ou adição de antioxidantes na cerveja, fazendo com que a cerveja tenha uma validade maior. Contudo, a cerveja pode ser filtrada ou pasteurizada. Nós brasileiros conhecemos a cerveja como aquele produto que é engarrafado ou enlatado pasteurizado para que promova a cerveja uma validade maior. O que acontece com isso? Quando você pasteuriza uma cerveja, os micro-organismos que provocam a carbonatação da cerveja também, eles acabam sendo retidos ou mortos. Assim a cerveja ela vai se manter num estado de conservação por um longo tempo. Quando as cervejarias engarrafam ou enlatam as próprias cervejas e nelas colocam no rótulo cerveja viva, isso quer dizer o quê? Que existem leveduras vivas ainda trabalhando em cima da cerveja. Com tudo isso, você deve fazer o quê? Colocar as cervejas em baixas temperaturas
para que as leveduras não continuem trabalhando em cima do produto. Assim a cerveja vai se permanecer por um bom tempo ainda. Principalmente nos Estados Unidos e no Japão, eles usam o termo draft beer no rótulo. Isso quer dizer que a cerveja ela não foi feito o processo de pasteurização, e sim o processo de filtração. Então é uma cerveja que ela continua, entre parênteses, viva, só que não, né? Porque a filtração vai reter boa parte da levedura, e inclusive as leveduras que vão trazer, vão apodrecer a cerveja, né? Então por isso ela é fresca e não é. A cervejaria Guinness orgulha-se pela espuma produzida num copo de cerveja. Existe também um ritual Guinness, onde, através de um processo de pessoas muito bem treinadas, né, pela chopeira, tudo certinho, ela consiga exibir um creme e um efeito cascata no copo. Esse efeito cascata no copo foi desenvolvido pelos cientistas ali, foi desenvolvido pela produção de cervejarias da Guinness, que fizesse com que em cervejas em garrafas ou em latas também produzisse esse tipo de efeito. E eles conseguiram. O mecanismo ele funciona a partir de uma esfera de plástico que tem dentro dessa esfera nitrogênio. Então como funciona? Antes de enlatar, né, as Guinness, eles colocam essa esferinha de plástico com um gás nitrogênio dentro dela. Então quando é fechada, tudo certinho, o gás vai ficar confortável dentro daquela esfera. Quando o consumidor abrir a lata, a baixa queda de pressão que acontece bem rápido, né, quando abre, faz com que o nitrogênio que está dentro dessa esfera espalhe pelo líquido, o que faz com que ele carbonate, mas não é carbonatar, porque não é gás carbônico, é nitrogenar a cerveja, né? Na hora, isso é instantâneo. Isso faz com que crie aquela espuma, aquele creme da Guinness famoso, né? Igual essa aqui, nossa? Parecida, só que escura. Sim, aí, ó. É isso aí, moçada. Hoje nós aprendemos um pouco sobre a diferença entre o chopp, brasileiramente dizendo, e uma cerveja. É isso aí, então resumindo, o brasileiro que determinou que chopp é chopp e cerveja é cerveja, mas por exemplo, Cleto, nos Estados Unidos, lá beer é beer, não tem diferença nenhuma. Então a gente aqui, né, para dar uma brasileirada no esquema todo, chamou uma cerveja que é servida a um tap, servida na pressão, de chopp, e uma cerveja que é passada pelo processo de pasteurização ou filtragem, chamado de cerveja. Para durar mais. Para durar mais, só para ter uma longevidade. Mas, por exemplo, a gente está tomando aqui um chopp, ele não foi feito o processo de pasteurização, mas ele está na garrafa. Então tá aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, valeu!